Vamos receber no Pode a Nossa Saúde de hoje uma mulher que vai te inspirar. Gente, é verdade, porque ela me inspira também. Iremos falar de carreira, casamento, filhos e, é claro, saúde. Elaine Micheli abre o coração pra gente e dá dicas para você viver feliz e com saúde. Não percam. Ela é atriz, influenciadora, apresentadora e mãe. Estreou em 1997 na TV com a Escolinha do Professor, mas não foi só isso. Hilda Furacão, que eu lembro muito bem. Uma personagem, um papel incrível. Teve diversas passagens por séries e novelas de TV na Globo, como O Império, e também outras minisséries e outros espetáculos. Falo com a Elaine Micheli. Seja bem-vinda! Prazer estar aqui com vocês. Que delícia! Ai, que delícia! Sempre estou acompanhando vocês, viu? E eu Parabéns. também você, porque você é uma mulher que realmente inspira outras mulheres. Ah, obrigada. É muito bom te ver nas redes, na TV. Bom, que bom. É muito gostoso mesmo. Você passa assim, uma coisa boa para nós mulheres. Uma alegria, Uma força, uma alegria, né? Chegou aqui. Já chegou chegando. Uma alegria. A alegria é um ponto que as pessoas, né, meu marido sempre colocam como referência. Fala, Elaine, você é o símbolo da alegria. Eu falo, gente, mas verdade. por quê? Realmente. Mas Eu acho que é tão espontâneo, é tão natural, assim, a minha maneira de ser. E você sabe, Rê, que é o recorde de perguntas nas minhas caixinhas. Quando você faz aquelas perguntas nos stories. Elaine, como que você mantém tanta alegria? Elaine, esse bom humor? Elaine, essa maneira de ver a vida de uma maneira tão leve? Eu falo, gente, eu acho que é a presença do Espírito Santo, sabe? Na nossa vida. Eu não me permito, Vinícius, essa questão de você acordar mal-humorada, de você acordar triste, ou de você receber um problema, uma situação difícil, e você entrar nesse canal da tristeza e do… Alimentar. E alimentar esse vício, porque muitas coisas eu chamo de vício emocional. A questão da tristeza, da melancolia, ou do vitimismo, enfim. E eu não me permito. Eu acordo e eu falo, gente, por mais eu tenha problemas e etc., eu mudo a lente desse problema. E eu passo a enxergar o problema trazendo a resolução, trazendo uma resposta, trazendo um caminho, mas não deixando aquilo ainda mais pesado, aquilo ainda mais nebuloso. E eu trago a leveza através do sorriso, sabe? Eu acordo e falo, puxa, Senhor, obrigada pelo dia que o Senhor está nos proporcionando. E vamos, Pai, me dê sabedoria para que eu saiba conduzir esse dia, apesar dos problemas, apesar da… E isso a gente vê, que a gente que te conhece mais de perto, que não é só na tela, você é. Porque tem gente que vai filmar e põe um sorriso. Depois que saiu a câmera, fechou. Sim, sem não, dúvida. Aí quando eu te conheci, que já faz um tempinho, né? Eu olhei e falei, gente, ela é igual mesmo. Ela mantém. Isso é muito importante, Sem né, Elaine? dúvida. Mas você sempre foi assim, desde criança? E eu acho que eu sempre tive esse espírito. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, uma pessoa que traz a jovialidade através também do sorriso, da energia, do bom astral. E eu acho que eu tenho herdado isso dela. E cada vez mais eu venho trabalhando e trazendo mais ainda de maneiras onde eu possa realmente fazer a diferença, onde você entra na casa das pessoas, ou que seja através, né, de um podcast, que seja através de uma entrevista, e você possa fazer a diferença. E essa, gente, eu não me vejo de outra maneira, Rê. O César, meu marido, né, ele fala assim… Amor, quando você chega em casa, eu ouço você chegando lá embaixo da garagem. Porque eu já ouço você falando com o outro, com o filho, e já brinca com o cachorro, e já vai dando risada, e vai mandando mensagem no celular. Então, eu falo, não sei, eu sou dessa maneira mesmo. E eu tento até estimular as pessoas para que sejam assim, porque faz tanta diferença você trazer o sorriso dentro do seu lar. E como você falou, às vezes as pessoas levam a alegria e o sorriso lá fora, pra fazer um tipinho, pra fazer de bonitinho, né? E pra se fazer de simpático. Mas o principal é você levar a alegria pra dentro do seu lar, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Não adianta você, né, fazer esse tipo bonitinho e fofa lá fora. É verdade. E a alegria realmente, ela transforma. Quando você… E as pessoas me perguntam, mas como? Mas como? É simplesmente você tomar uma decisão de você falar, hoje o meu dia vai ser feliz, vai ser alegre, vai ser leve. Se eu acordo, hoje o dia tá com chuva, tá nebuloso. Você já vai… Não, e você já vai até corporalmente, você já vai se fechando pra esse dia. Se você acorda…
Ai, Senhor, hoje tá chovendo, tá, hoje tá frio, tá. Eu tô com problemas, mas e aí, Tá bom, como né? eu vou resolver, meu papai do céu? E aí você vai, com uma alegria. Olha a diferença de você, né, acordar fechado e acordar já trazendo essa alegria e a presença do Senhor na sua vida. Então isso eu acho que faz muita diferença. Você falou uma vez que estava lendo, ouviu nas redes sociais, uma pessoa que mudou alguma coisa na saúde dela sendo assim. Lembra que você falou, mãe, eu vi uma Através da menina alegria. trazendo alegria, acho que ela estava com alguma e doença. muda. Muda tudo, Muda né, tudo. Elaine? É Pensamento impressionante. positivo, assim, Pensamentos do dia a positivos dia. do dia a dia. Mas ela. E eu Tudo que ela ia assisti um fazer, ela vídeo. não botava problema, ela via como se fosse uma solução naquilo que ela faz. Uma solução. Isso é Entendeu? muito legal. Então, Isso... por exemplo, furou o pneu. Mas furou o pneu, mas pô, ainda bem que furou. Já pensou se acontecesse alguma outra coisa? Ainda bem que furou, ainda bem que eu tenho carro. Exatamente. Entendeu? É isso. exato. É sempre você mudar a lente do problema. E seus filhos são assim? Eles pegam um pouco disso? Pegam, Seu- assim, o Luigi, ele é muito parecido comigo. É muito engraçado, é? ele tem essa alegria, ele tem o espírito brincalhão, sabe? E de te tirar o sarrinho no bom sentido. Ele tem. A Luma, ela já é um pouquinho mais íntima, ela é um pouquinho mais tímida, talvez. Introvertida, como o César. O César, não que ele seja introvertido, é um, Mas ele né, é mais imagina, sério. apresentador, jornalista e tudo. Mas eles têm uma coisinha mais contida. Acho que essa é a palavra. O César e a Luma, eles têm uma coisinha mais contida. E eu e o Luigi já somos... Então é uma balança, né? É Isso um é muito equilíbrio. bom. É. Isso é muito bom. Que é tão importante, né? No, E no o que você relacionamento. faz, Elaine? Primeiro, que o Vinícius falou que você aparenta ter menos idade. Ok, você é muito jovem, obrigada. mas aparenta. Minha parte, então. Você é muito vaidosa, a gente te acompanha, né? Uhum. Mas você faz alguma coisa em relação da parte interna do nosso organismo? Você trata com alguém, com algum médico, que você toma vitaminas, você cuida da sua saúde mental. Sim. O que você faz para a saúde mesmo em si? Olha, Rê, eu sempre tive um tratamento e acompanhamento com o Dr. Maurício Hirata, que é um super, mega maravilhoso endocrinologista. E além de cuidar da alimentação, ele faz um cuidado cirúrgico com os exames. Então, assim, os meus exames e do César estão sempre em dia. E eu falo até como uma maneira preventiva, né? Porque depois que você já descobre algo grave, é por que você descobriu e já está no estado grave? Porque você não se preveniu. E somente realizando os exames e eles estando em dia, é que você consegue equilibrar e manter. A hora que chega alguma coisinha, você vai e trata aquilo. Então, mas graças a Deus, nós nunca tivemos algo sério a ser tratado. O ano passado eu fiz uma esterectomia completa, mas porque eu tava com o meu útero, o tamanho, né, muito grande, 300, eu não sei falar exatamente… Volume aumentado, o volume aumentado, e que eu precisei fazer a retirada, já que eu já tinha os meus 2 filhos, né, já estavam crescidos, e a gente não tinha mais nenhuma intenção de ter mais um filho. Então, nós tomamos essa decisão devido aos incômodos que eu tinha, né? De excesso de fluxo menstrual, de incômodos, né? Na parte abdominal e alguns outros. Então, a gente chegou a essa decisão. Mas, graças a Deus, a gente sempre cuidou, controlou. E aí, descobri, no momento a tempo, que isso poderia, né? Futuramente, ser algo mais grave. coisa. E aí, eu falo que o quão importante é nós realizarmos nossos exames e a gente ter tudo em dia. Olha, o né? recado, que maravilhoso. Eu super defendo a medicina preventiva. Exato. A medicina preventiva salva, cura, né, dá tempo de vida Dá para direção, quem, dá direção, te dá para quem de repente, consciência, exato. né, do que você precisa mudar, seja na alimentação, seja no exercício físico, em todos os pilares, É realmente. verdade. E hoje eu tô lutando com o meu marido pra colocá-lo, ou seja, pra mantê-lo na academia. Rê. Ele é dificinho na academia? Ele é dificinho. E é algo que é tão importante, a gente não pode deixar. É tão Totalmente, falado, 100%. né? É tão batido. Não, ele aqui é todo dia, de sol, chuva, vai viajar, tem academia no hotel, não é, Vinícius? Ele vai. Ai, Nossa, que lindo. faz viagem, gosto. vai, já procura onde tá a academia. Pois é. Tá chovendo, vai pra academia. Ou vai pra algum lugar que tenha condições para exercícios, né? Sim, não. Eu não gosto de pular a minha rotina de treino, sabe? Ele fica bravo.
Mas eu É acho mais uma terapia tão... pra mim, é uma coisa que me concentra, me dá, assim, pô, um refúgio de cabeça. Eu vou lá, penso, levanto uma carga um pouco mais elevada. Foco. Você posso falar, quando eu vejo pessoas assim, realmente são inspiradoras. E eu vejo pessoas que vão de domingo a domingo. Eu falo, domingo não precisa, né, gente? Olha lá. E ele vai. Mas é muito bonito, realmente, de ver e acompanhar essas pessoas que estão. Eu falo que um dia eu vou chegar lá. De todos os dias. Mas você não acha que os jovens de hoje estão mais saudáveis do que o de antes, da nossa época? Porque você tem 40 e... Eu acho, 45. Eu tenho 47. Aham. Então, na Gente, nossa 47 com um rostinho de 30. Tá bem. Ele me ajuda bastante. Total. Mas você não acha que os jovens hoje, eles estão mais saudáveis nesse sentido? Eu acho, eles estão procurando mais, em todos os sentidos. Eu acho que talvez a internet traz isso também, as informações, né, hoje são maiores. E os jovens, pelo menos meu filho, ele é uma pessoa muito constante, minha filha também, na academia. Eu vejo que os amigos também, aí quando surge uma academia nova, eles querem, vão em grupo e… Engraçado, que eles estão malhando muito em companhia, amigos. Eles fazem grupos e vão pra academia. Isso é muito legal, porque um estimula e incentiva o outro, né? E é isso que eu tô fazendo com meu marido. Acorda, César, vamos, César. Tô estimulando, Que horas é o incentivando. horário do jornal? É à noite, né? O jornal 7? agora é à noite. É à noite, então ele tem o dia inteiro aí. Exatamente. Quando era de manhã, né, que ele fazia hoje em dia, e não é realmente você cortar muito cedo pra ir pra academia, eu até reconheço que não é muito fácil. Mas eu aplaudo demais quem faz isso. Que bom. Maravilhoso. Elaine, você nas redes sociais é assim, é admirada não só pela essa alegria, mas também pelo casamento que vocês têm, que vocês passam pra gente uma união de verdade, uma cumplicidade com Deus, né? O valor da família, que eu sempre valorizei muito a família, filhos, né? dúvida. Marido, enfim, a família inteira, mãe, pai. E como é que é manter isso, né? Muitos anos, são 25 bodas esse ano, boda de prata. Nossa, bastante tempo. 25 de casado e 27 juntos. Então, assim, e o César me conheceu realmente quando eu tinha 17 para 18 anos, que eu tava no início da minha carreira. E foi um aceleramento, assim, né, que Deus me deu, porque foi o casamento, a minha carreira profissional, no momento, tava bem no auge, num momento muito importante, e a chegada dos meus filhos. Então, foi realmente uma maturidade que Deus me colocou ali. Agora, em relação ao casamento, né, de 25 anos, 27 juntos, eu falo que o amor é apenas um detalhe, sabe? Para você ter um casamento por longo tempo. Precisam de tantas outras coisas ao redor do amor, que eu falo que o respeito sempre, em primeiro lugar, e eu falo, Rê, que o respeito é na maneira de falar, é na maneira de você conduzir o seu diálogo realmente, de tratar o seu companheiro. Porque muitas vezes, eu não digo só o respeito em termos de traição, em termos de fidelidade, O dia a que dia, isso… né? Pra mim, é uma das coisas primordiais. E eu e o César, eu sei que a gente nunca teve o menor problema com isso, respeito em questão à fidelidade, porque o nosso casamento foi construído realmente na rocha do Senhor, amor sabe? mesmo, né? Do Sólido. Mas o respeito, quando você aumenta o tom de voz com seu companheiro, quando você usa palavras agressivas, quando você usa palavras que ofendem o seu companheiro pelo simples fato de chamá-lo a atenção por algum motivo, isso já vai dando uma quebradinha no relacionamento. E as pessoas, às vezes, acham que não, que é uma coisinha básica, te tratar de qualquer maneira, ou não ter um carinho específico naquele diálogo, naquele tratamento, naquele jantar, naquele encontro de vocês dois. Mas são esses pequenos detalhes, essas pequenas rachaduras, realmente, que elas trincam o casamento e trincam as emoções do casal. E quando você consegue manter essa taça intacta, né? E sem ter essas feridas emocionais, que quando você ouve algo que te fere, aquilo ali vai ficando e vai te machucando, sabe? Vai abrindo uma ferida. E você vai, aos poucos, aumentando a ferida. E quando chega ali na frente, sei lá, com 10 anos de casado, 7 anos de casamento, uma gota d'água é fácil para transbordar e você fala, pronto, eu não quero mais. E o relacionamento se torna descartável. Então… Vamos aproveitar até a Virgínia e o Zé Felipe? Pois é, né? muito triste, assim. É muito triste, a gente não sabe ao fato qual foi, né, a situação, Claro. né? A gente não pode nem julgar. Mas, assim, um casal jovem, né?
Eu vou até te fazer uma pergunta e veja o que você acha disso. Tá. Um casal jovem, com filhos, Aham. bem-sucedidos, Sim, né? sim. Família Sim. boa, que a gente sabe. Sim. Mas muito em evidência. Sim. Eu sinto, assim, eu sigo ela também, sempre Aham. segui. Eu sinto que ela evidencia tudo. Aham. Desde a sua cama, Uhum. no seu quarto do teu casal, Aham. até o banheiro. Você diz que ela mostra tudo? Mostra. Tá. Ela dá uma evidência muito grande pra quê? Uma visibilidade. Sim, Eu, sim. na minha opinião, Elaine, não sei vocês, eu não acho isso saudável. É muita intimidade, né? Exposta do casal, da família, né? Você pode mostrar coisas e coisas, mas talvez você não precise tudo. Você concorda com isso? Não, eu concordo, mas eu não acho que isso foi o foi motivo. estopim, claro. Né? Não, E o motivo também a gente Não nunca vai sabe. saber e deixa eles se resolverem isso. Mas eu acho que as pessoas precisam ter essa mentalidade do não descarte. De um relacionamento… Eu acho que eles estavam casados há 5 anos, não é? 5 anos, Se eu não me 26 engano. anos, ela, 20 e poucos. E o que é importante, Rê? Você construir uma família. E ali não se trata mais do casal. E mesmo que se tratasse do casal, é uma aliança. E quando você fez uma aliança e perante o Senhor, você tem que, de todas as maneiras, tentar resgatar, vamos supor, esse relacionamento, essa aliança que não está bem encaixada, que não está funcionando. Aí, quando você coloca 3 filhos na história junto, é algo assim muito maior, grandioso para o Senhor. É de uma responsabilidade espiritualmente tão grande, tão profunda, que sim, as pessoas têm que procurar entender o que é que está acontecendo, têm que procurar uma ajuda, têm que conversar, que seja com profissionais, com pessoas que gostem, né, do casal, mas não descartar o relacionamento de uma maneira tão fácil. Concordo com você. Como eu acabei de falar, o amor é importante. Se, por acaso, o amor se desgastou ali no momento, você tem como resgatar através de uma decisão. Você fala, não, eu vou resolver amar essa pessoa. Eu vou lutar pra amar essa pessoa. Você muda uma chavinha na sua cabeça e você fala, não, eu vou amar essa pessoa mesmo com os defeitos dela. Todo mundo tem defeitos, todo claro. mundo. Não vai né? achar ninguém perfeito. Dos 2 lados. E o amor, além de ser um sentimento, ele é uma decisão que você toma. E eu vou agradar essa pessoa todos os dias. Eu vou colocar momentinhos de amor, de união, de carinho entre os dois. E vou tentar resgatar, até conseguirmos. E principalmente quando envolve os filhos. Exato, uma família formada, né? E outra coisa que eu acho que é primordial, e eu não sei, ali no caso, é a questão do perdão. Independentemente se aconteceram coisas ou não, vocês podem… o casal, né, deve conversar, deve dialogar e deve chegar em um ponto comum, entender o que aconteceu e, em caso de necessitar o perdão… Precisa existir o perdão e rápido. Perdão e não verdadeiro. é um perdão rápido, verdadeiro, profundo. E não que você vá dormir brigado com a pessoa. Porque já ouvi histórias, né? De casais, inclusive eles ali, de que vão dormir brigados. Que vão dormir sem conversar um com o outro. Isso faz mal tanto pra eles, quanto, mais uma vez, espiritualmente. E aí vai virando uma bola de fogo, que não é uma bola de neve, uma bola de fogo, onde as coisas não vão se encaixando. E vão dando brechas, né, Elaine? Exato. Isso E aí é são importante. brechas espirituais Espirituais. mesmo, que são muito fortes. Então, precisa existir um perdão rápido no casal. Mas como que existe perdão rápido? Através do diálogo. Através da comunicação. E qual comunicação? Aquela que a gente acabou de falar, que é a comunicação com respeito. Que é uma educação, um diálogo leve, verdadeiro, olho no olho, sincero, respeitoso, sabendo ouvir. Porque muitas vezes as pessoas não sabem ouvir. Você tá falando e aí eu tô aqui… Tá, mas na verdade o que eu quero falar pra você é isso. Você não tá nem ouvindo o que o outro tá falando e você quer se fazer a dona da razão e da verdade. E aí você não consegue abrir os seus ouvidos realmente pra entender o que essa pessoa tá te passando, pra sentir, puxa, mas será que é isso mesmo? Nossa, ele tem razão mesmo. Realmente eu ajo assim, Mas assim, você assim, fala, sabe? realmente é isso. Olha só, dentro do meu casamento, eu tenho muito celular no meio de tudo ali. Sim. Eu trabalho com celular, Sim, sim. eu faço coordenação à distância dos médicos. Então eu tenho que ter o celular. E o Carlos Alberto, toda vez.
larga esse celular, esse celular é meu inimigo, e não sei o quê. O bichinho do mal. É o bichinho do mal e tal. E eu, gente, esse homem tá enchendo o meu saco. Eu vou falar aqui. Esse homem está enchendo o meu saco. E eu falei, amor, eu trabalho com isso, pelo amor de Deus. Aí um dia, Elaine, eu parei e falei assim, eu acho que isso incomoda ele mesmo. Ele não tá implicando, ele tá se incomodando, isso tá ficando ruim pra ele. Tá ferindo tá ele. incomodando o coraçãozinho dele. E como eu amo, eu falei, gente, se eu amo e eu não tô prestando atenção nisso, não, eu tô achando que eu tô fazendo errado. Exato, Aí eu muito comecei a bem. me policiar no Isso. horário. Que você tá com ele, né? Tenta nos momentos que você não tiver, aí você... Exatamente. Falei, o não, momento gente, que- eu não posso marcar reunião 8 da noite, 9, 11, sei lá que for. Eu não posso, porque eu tô pensando nele. Isso. E não ferir, porque se ele tá falando, tem uma importância. Sim, claro. E às vezes, como você falou, por isso que eu lembrei. Às vezes a gente fala, Exato. não, tá tudo bem, é só um celular. É só um celular, mas tá ferindo. Tá ferindo, então você tem que saber ouvir, né? Valorizando. Valorizando. Exatamente. E aí, o que você fez maravilhosamente bem? Você entrou em um acordo com você mesma. E que precisa existir um acordo e uma sintonia com o casal. Óbvio. Mas aí você entrou em acordo com você mesma e falou, puxa vida, deixa eu colocar uma nova regra aqui de que quando eu estiver com ele, eu vou me policiar, né? Vou entrar somente na necessidade. E aí, é isso, a gente tem que ter essa percepção. A gente tem que ter essa visão, essa sensibilidade de entender o que a gente precisa ajustar. E quando a gente entra nesse lugar de ter a sensibilidade e de entender o que a gente precisa ajustar no relacionamento, que seja mãe e filho, que seja esposa com o marido, ou filha com os pais mais velhos, em todos os sentidos. A gente precisa trazer esse equilíbrio através desses pequenos ajustes. E são pequenos ajustes que faz tanta diferença, Rê. Tanta diferença. Eu sei disso. Né? Eu tenho uma diferença de idade com o Carlos Alberto enorme. Eu também tenho com o César. Você tem? Tenho, 19 anos. Eu com o César são grande, 19. Quase 20. Realmente. Eu tenho 40. Mas eu achava impossível ter Eu um tava no relacionamento. casamento de vocês. Sim, claro. Eu Coisa achava mais linda. impossível ter um relacionamento com um homem mais velho nesse sentido de tanta diferença. Sim. E eu vejo hoje, mas sempre vi desde sempre, por isso a gente casou, que isso é só um número, né? Claro. Mas essa história do celular, essa história do incômodo, a gente, às vezes, por ser mais jovem, percebe de um jeito. E a gente precisa se colocar no lugar Exato. para falar, ele tem uma percepção diferente. Exato. Isso é importante a gente saber também, né? Porque tem uma mentalidade também, né? Que vem de outros princípios, de outra educação, de outro momento, vai. Outro Desse momento. que nós estamos vivendo, Isso. né? E aí a gente acaba trazendo também outro momento, que é muito bom. A gente traz o equilíbrio. A gente uma traz troca. a modernidade, né? Com agilidade, mas tem coisas, vamos dizer assim, clássicas ou mais antigas e que são tão importantes a gente trazer também, né? Pros nossos princípios e a gente exercitar. Então, gente, é um viver, é um eterno aprender. Né? Se você tá disposta, Se você tá disposta, Mas tem que estar. Tem que estar. Tem que estar. Sim, sim. Em qualquer e o que relacionamento. Você faz com o Zé Filho, que ele tem 20 anos mais novo que você, ele não parece, não. O que eu faço com o César? Eu trato bem. Eu sou alegre, eu sou feliz, eu levo leve. A minha mãe falou esses dias. A minha mãe falou assim, Elaine, o César não vai envelhecer nunca do seu lado. É todo dia, é festa, é evento, é lugar, é isso, aquele você rindo, falando alto no ouvido dele. Eu lembro, eu fui uma vez na tua casa que tava tendo aquela reunião, né? Sim. Com o André Vitor, se eu não me engano, tava lá. Isso. E ele falando no microfone, seu esposo falando no microfone, falou assim, agora deixa eu passar pra quem quer falar mais que eu. E passou pra ela, eu achei aquilo tão incrível. Tipo assim, deixa eu começar e agora fico com ela. Ela termina e finaliza. Mas é isso, acho que também essa felicidade, né, que você passa pra ele, né? Esse Eu acho que ajuda combustível, muito. né? Essa coisa. Mas o César, ele tem uma genética também que ajuda Boa, muito. Né? Ele tem uma pele que é inacreditável. Ele fala que ele sempre toma vitamina C. E é verdade. Tá? A vitamina C, quando teve uma época que eu comecei a tomar, de tanto ele falar na minha cabeça, toma, fez muita diferença, Rê. mesmo? Impressionante. Tomar a vitamina C. E ainda teve um doutor que depois, que também é endocrinologista, e ele nos ensinou a pegar, olha isso, o restinho que fica da caneca da vitamina C com a aguinha e passar na pele, que é algo assim transformador. Eu fiz, tá? Uma semana. Eu tomei e fiz. Foi muito, muito, muito bom. Eu só parei de tomar a vitamina C, né, devido a alguns exames meus que eu precisava diminuir por causa da creatinina e tal, enfim.
Mas o César, ele é um dos segredos dele, tá? Olha, É sério, que é o que ele importante, fala. pessoal. A vitamina C, sem excesso, óbvio, Obviamente, né? na dose certa. Na dose certa, porque esse aqui, ó, rouba todos os meus cremes. Roubava, que agora mora sozinho. Com vitamina C, você lembra disso? Ele viu uma vitamina C, Laine, ele pegava e falava, vitamina C. Ah lá! E eu tô mentindo? Exatamente. Não, você passava as vitaminas C. É. Ele é vaidoso. Não, e olha que coisa linda. Ele A tem uma pele, vaidade, sorriso, tudo. Tudo lindo. Saúde, no caso, interna também, com alimentação. Ah. Ele cuida da ele é celíaco, né? Tem doença Aham. celíaca. Mas ele Aham. cuida da alimentação. Quer dizer, fala você, meu querido. Mas é que você quer falar. Não, fale você um pouquinho. Gente, quantos anos você tem? Tem 26. Ai, que lindo! Tô jovem ainda. É, jovem, Mas jovem. ele tem um instinto de se cuidar. Aham, sim. Não foi eu só que ensinei. Ele gosta. Já tem uma gosto disso vaidade, também. né? Faz Já bem. tem uma vaidade. Comigo mesmo. Acho que quando você tá bem com você mesmo, é a melhor coisa que tem. A gente E é tá até conversando no espiritualizado. passado. Ai, que lindo. Espiritualizado. Melhor coisa. É Deus, sabe? É oração. É uma calma em pessoa. Eu falo, Por Vinícius, isso que é uma calma em pessoa, Tudo, coloca que tem a Deus à presença de frente. Deus. É uma muito graça. importante. Ele é uma bênção também. Meu outro filho também. Mas em relação a... aproveitando, a parte espiritual... Aproveitando, eu li até esses dias sobre a Luísa Posse, que falou um vídeo ali. Ela tava em casa também. Tava. Quem que é Luísa Posse só por... A Luísa Posse, filha da Zizi Posse, cantora. É uma cantora. Ah, tá. É uma cantora maravilhosa. Né? Maravilhosa, é. E ela falou, nem tudo espiritualize. Aham. Eu achei tão legal o que ela falou, porque nem tudo é espiritual. Né? Nem tudo você vai colocar o espiritual. Sim. Mas, gente, é uma boa parcela da nossa vida. É. Né? E você virou a chave para isso. Aham. Né? Você, a sua criação, vamos dizer assim, ela é espírita. Isso, né? exatamente. E você... meio que não é nem religião, gente, não tô falando de religião, mas você deu um olhar diferente Sim, para sim. isso. Eu sempre tive a educação, eu fui criada realmente no espiritismo, né? Eu morava no interior de São Paulo e essa foi a educação que eu tive dos meus pais. E até então, pra mim, tava tudo bem, tudo certo, e eu tava achando que aquilo ali era o melhor caminho, né, para as nossas vidas. Só que tem uns 4 anos atrás, onde nós fomos apresentados, a minha família, né, até através de mim, nós fomos apresentados por um Deus que talvez eu não tivesse o conhecimento. Sim, eu sabia que existia o Deus, eu sabia que existia Jesus, só que eu confesso para você, Rê, que as minhas orações, os meus pedidos, as minhas conversas noturnas não eram com Jesus. Eram sim para outros mestres, eram para nomes, sabe, de religiões, para santos, enfim, mas não era para Jesus. E quando eu recebi esse conhecimento, e que eu acredito que foi Deus que colocou essas pessoas em nossas vidas, que uma delas foi o André Vitor e uma outra pessoa que foi a Patrícia Leal, que são 2 grandes profetas mesmo de Deus. Eles caíram na minha casa, assim, através de outros amigos em comum, e levando a palavra de Deus para mim, inicialmente, de uma maneira que tocou demais meu coração. Mas foi só uma visita? Foi uma visita normal? Olha, a Patrícia Leal foi uma primeira visita onde a Luma e o Luigi, eles eram totalmente ainda do mundo, e eles até acompanhavam o espiritismo, mas eles também não amavam. E aí eu sentia que ali eu tinha uma insistência muito grande para colocá-los nesse universo quando era do espiritismo. Quando eles ouviram essa profeta em casa falando do Senhor para eles, que ela simplesmente me mandou uma mensagem. Eu já tinha conhecido ela através da época do Covid, que ela estava orando muito pelo César e tudo. E aí um dia nós íamos viajar e ela me mandou uma mensagem pedindo que ela precisava, que ela estava sentindo no coração que ela precisava orar por nós. E ela foi em casa. O César, no caso, ele não estava, só estava eu, a Luma e o Luigi. E ela entrou, 6, 7 horas da tarde. E eu me lembro que ela começou a falar do Senhor de uma maneira que em 15 minutos a Luma e o Luigi estavam de joelhos com ela na sala da minha casa, ali onde você conhece. E ela orando, intercedendo por eles e dando palavra para eles. E foi algo que tocou o meu coração, tocou o coração das crianças de uma maneira muito profunda. Depois de um tempo, nós conhecemos o André Vitor. Ele também, através de amigos. E ele foi dormir em casa, porque ele era de Fortaleza.
E um dia, ele ali conversando com a gente no sofá, e ele começou a dar a palavra também pra Luma e pro Luigi, falando que o Luigi seria profeta das nações, que o Luigi tocaria jovens, e que a Luma falaria também pra fora do Brasil, da palavra do Senhor, que levaria. E eu e o César olhamos um pra cara do outro e a gente riu, porque a gente falou assim, imagina, aonde, né? Os meninos, eles são totalmente da balada, da noite, e de festinhas, e de meninas, e etc e tal. E a gente, naquele momento, não acreditou. E assim, Deus foi chegando na nossa vida através dessas palavras e através de orações. E eu sempre orando muito por eles, que teve uma virada de ano onde o Luigi estava passando em Riviera de São Lourenço. Eu vi o testemunho dele. E o Luigi falou, Deus, se você existe, me dê uma prova. Me mostra, pai, porque eu não tô me sentindo bem aqui nesse ambiente, é onde eu estou. O que tá acontecendo? Mas Deus, se você existe, me mostra. E tava ali no mar, na virada de ano novo. Isso porque já um pouquinho antes da virada, ele ligou pra mim e pro César no FaceTime. Foi uma das primeiras vezes que ele passou o Réveillon longe da gente. E eu e o César, a gente já estranhou dele ligar pra gente na madrugada. Estranhou no sentido, por que ele não tá curtindo com os amigos e tá querendo estar com a mãe e o pai? E aí, foi muito bonitinho, porque ele só desejou, né? Feliz Ano Novo, E na sequência que ele foi pro mar. E no mar é que ele fez esse pedido, essa conversa com o Senhor. E ele sentiu fortemente, assim, no coração dele, que ali não era o lugar que ele tinha que estar. Ele sentiu um desejo de sair dali, de ir embora. No dia seguinte, ele me ligou, falou, mamãe, quero ir embora, não sei porque, não estou me sentindo bem, não quero ficar aqui. Quando ele voltou para Alphaville, ele mergulhou no quarto dele em oração, em leitura da palavra, em leitura da Bíblia. A Luma, de uma outra maneira, também estudando e querendo ter o conhecimento e vendo vídeos. Sim, uma coisa tão forte. Quando foi, isso foi em janeiro, quando foi em março para abril, os dois falaram assim, nós queremos nos batizar. Os dois já tinham programado todo o batismo dele. Sem vocês influenciarem. Com o André Vitor, sem a gente influenciar. E foi a coisa mais linda, porque eles prepararam o batismo dentro de casa. Eu e o César acabamos nos batizando também. Então, aconteceu todo o batismo, mergulho nas águas, né? A gente nascer de novo, todos juntos. E eu me lembro que foi muito tempo de oração, muito tempo de uma mãe, sabe? Com o joelho no chão e pedindo para tirar aquelas crianças, né? Da balada, da noitada. E aquela preocupação intensa, né? Durante a madrugada. E Deus já estava preparando tudo. Então, voltando à sua pergunta, nós conhecemos um Deus, né? Mais profundo, mais verdadeiro. E na prática. E onde Ele era o caminho, onde Ele era a verdade. E mais, eu vi a transformação dos meus filhos através desse novo caminho que nós estávamos descobrindo, que nós estávamos seguindo. Lindo. E em vários outros momentos, o marido da Luma foi apresentado exatamente nessa época. Hoje, a esposa do Luigi, né? Luma e Luigi são meus 2 filhos. O Luigi tem 21 anos, se casou com 20 anos. E olha que lindo, a conversão de um menino jovem. Exato. Né? Porque muitas vezes a pessoa procura Deus numa fase mais madura, ou numa fase, né, sei lá, com seus 30, 40 anos, depois de casado. E é lindo demais porque você vê que realmente, hoje, o trabalho dele, do Luigi e da Júlia, eles são empreendedores, eles são empresários, cuidam de jovens, são líderes de jovens na igreja, na Lagoinha. Então, assim, para ele, que saiu totalmente do mundo, hoje ele já tá, acho que no segundo comando dele de liderança, e que é a maior, ele tá durante 2 ou 3 anos na Lagoinha, liderando jovens, pregando para jovens, falando de Deus para jovens, um movimento muito grande, avassalador, assim mesmo. E eu falo, olha como Deus faz tudo, foi tudo junto. Deus foi nos apresentado, resgatou a Luma e o Luigi, a nossa família, apresentou o marido da Luma, através de uma viagem que estávamos fazendo, trouxe a esposa também do Luigi, foi tudo junto, sabe? E eu vi o detalhe de Deus e o cuidado do Senhor em cada momento. Você ali. foi privilegiada, a sua família. Então, para Deus, eu digo, porque foi um conjunto de ações. Mas teve um propósito ali. Eu não acho, tá, que a gente não deve espiritualizar tudo.
Eu, Elaine, hoje eu espiritualizo tudo sim. Porque eu acho que tudo… Você espiritualiza? Eu acho que tudo tem as mãos de Deus. Eu acho que não cai sim. uma folha sem que seja a vontade do Senhor. Sem dúvida. Então… Concordo também eu acho com que, isso. E tudo que eu vejo em nossas vidas, e falo mais, tudo que eu vejo na minha vida, Elaine, desde quando eu comecei minha carreira lá com 12, 13 anos de idade, na cidade de São Paulo. Trabalhei na Praça Nossa como fazendo figuração, coisa mais linda, com meus 14, 15 anos. Saí dali da Praça Nossa pra ir pra TV Globo, fazer teste, fazer novelas e tudo mais. Eu nunca fui desvirtuada. Deus nunca me deixou cair no mundo da tentação. A gente sabe que a TV, e não só a TV, né? Existem muitas tentações, existem muitas pessoas, né, que não são de um caminho leve, de um caminho tranquilo. Sim. E eu, sendo menina, com 13, 14, 15 anos, gente, há uma idade ainda muito imatura. E Deus sempre foi me dando… Então, hoje… eu vejo que foi o cuidado de Deus em cada detalhe. Exatamente. Desde lá, eu vindo da minha cidade do interior pequenininha, a me virar aqui na cidade de São Paulo, a já ter o meu dinheirinho, a minha responsabilidade, a minha maturidade. E aos 17, 18 anos, já encontrar meu marido. E que foi tão sem querer. E seus filhos também, sem querer, seguiram o mesmo caminho. Exato, Todos também. os cuidados, porque são jovens, né? Exato. Casados com 21 anos já. E a Luma tá com 24 e já casada também. E ambos com parceiros que são cristãos? Cristãos, exatamente. Que seguem a palavra do Senhor. Então, quando eu olho para trás hoje… eu não consigo não espiritualizar tudo. Porque eu vejo o cuidado do Senhor em cada detalhe. Até no relacionamento que eu tive de namoro, que eu sofria, como a gente estava falando aqui, agressões verbais, sabe? De palavras, de coisas que me machucavam. E teve um dia que eu falei, Senhor… na época eu não falei Senhor, não. Mas eu falava assim, papai, cuida de mim. Eu sei que eu não mereço estar passando por esse momento de humilhação, vamos dizer assim. E olha como Deus me presenteou com o melhor homem. O César, que é um gentleman de caráter, um excelente marido, pai. Né? O César é impecável. Então, por isso que quando eu olho para trás, e eu acho que as pessoas devem até fazer essa retrospectiva, que até nos momentos difíceis, Deus estava ali, mas Ele estava ali te deixando passar por aquele deserto para te fazer amadurecer, para te fazer crescer, para de alguma maneira te esticar naquilo que você precisava ser esticada. E eu vejo isso em todos os pilares da minha vida, profissional, espiritual, emocional, né, familiar. Mas aí você vê com inteligência. Sim. Né? Uhum. Você olha, você observa, você sente, você pratica, você vive com inteligência. Sim. Eu acho que foi isso que a Luísa Posse quis dizer também. Uhum. Que tem gente que espiritualiza tudo, mas sem essa inteligência emocional, sem essa percepção, sem a sabedoria. Sim. Eu acho que a palavra não é nem inteligência, Uhum. é a sabedoria. E se a pessoa também não tem um entendimento espiritual, vai confundir muito ali o que é e o que não é. Exatamente. Né? Então, eu acho que você vê com muita sabedoria. Sim. E você é uma mulher muito inteligente. Né? A gente percebe isso nas redes sociais. Obrigada. É verdade. Mas, e a TV, mulher bonita, TV, a gente né, associa com… desprovido um pouco de, sabedoria, de inteligência. Você tem alguma formação assim mais específica dentro de uma área de educação, jornalismo? Não. De onde que vem essa comunicação assim? De você ter… Eu acho que a comunicação vem da prática, né? Eu acho que é isso. Como eu comecei muito nova em tudo, com 12, 13 anos, e até que me virar, e ter que ir em agência, e falar com o produtor, e com isso e aquilo, você aprende a lidar, a falar, a pedir. É a melhor faculdade. A saber lidar com os nãos, é a faculdade da vida. Então, como sempre, eu tive muito nova. Claro, sempre acompanhada dos meus pais ou da minha irmã. Sempre com alguém junto comigo. Mas você aprende a ficar safa. Né? Vamos falar assim, a saber se virar nos 30, saber lidar com todas as consequências. Assim, eu acho que quando eu tinha os meus 25 anos, eu não tinha essa comunicação que hoje eu tenho mais facilidade para me expressar, mas eu acho que vem com amadurecimento. Né? Então, hoje eu vejo, talvez na Luma, por exemplo, um pouquinho mais tímida, mais tranquila, mas porque eu acredito que com aquela idade eu também não tinha. Então, é tudo
tudo com a vivência mesmo, a escola da vida que traz. O Alexandre passou uma plaquinha de 40 minutos. Eu não vou respeitar essa plaquinha. Não, Nós vamos já! Gente, eu falo vou muito. seguir, porque tem perguntas aqui Ai, que eu ai. nem consegui fazer Vai. ainda. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Olha só, calma aí, vamos ver. Aqui, ó. Tem muitas aqui. Curiosa, vai, animada, Essa? animada. Olha eles Ela já- escolhendo. Eu Essa. tenho que escolher. Da saúde mental ou de cima? ai. Tá. Eu acho que sim. Essa pergunta eu acho que sim. Você quer Mas que eu ela vai responda falar. mais rapidinho? Vai responder mais rapidinho. Não. É no seu tempo. Você, claro, que se preocupa com a sua saúde mental, Aham. né? Você tem alguma coisa que você faz voltado para a saúde mental? Alguma Meditação, técnica, algo meditar, desse yoga, Não, gente, eu gosto palestra? eu acho que talvez eu gosto de ler livros. Eu acho que livros traz vocabulário, né? Traz concordo. uma clareza, talvez, no pensar, no falar. Eu sempre gostei muito de leitura. Mas, fora isso… Não, às vezes Tá. eu tenho que tomar um choquinho. Muito bom. Uma pergunta legal aqui que fizeram. Como que você conheceu o César? O César, na verdade, foi ele que me conheceu, fazendo a minissérie do Furacão. Por isso que eu falo que é mais uma coisa de Deus. Foi lindo demais, que era uma coisa totalmente improvável de nós nos encontrarmos. E ele me assistia na minissérie, na época, e ele se apaixonou por aquela menina que estava na tela. E ele falava, nossa, que menina linda, ela é nova, nunca vi na TV. E realmente era. Você era meu primeiro- loiríssima, né? É, Aquela loira, cabelo loiro. curtinho, aqui assim. E eu sei que quando acabou a série, ele começou a perguntar pra várias pessoas. Você conhece aquela menina que fez o personagem, Camarada Rosa, tal? E a pessoa, não conheço. Aí ele pegou e viu uma matéria minha na Caras, falando que eu era solteira, do interior de São Paulo, morava em São Paulo. Ele falou, opa, não é do Rio, tá aqui em São Paulo, tá mais Tá mais fácil. certo. Aí ele viu uma matéria minha na Contigo, também falando das mesmas coisas. Ele falou, opa… Eu sei que um dia eu tava saindo de uma capa de revista e passei numa boate chamada Gitana, antigo Gitana, em São Paulo. E o motorista e minha irmã, quer descer só pra conhecer a boate mais famosa de São Paulo e tal. Eu nunca fui de balada. Eu falei, quer saber? Nós estamos aqui em frente, passando em frente. Eu falei, vamos descer 15 minutinhos só pra eu conhecer, né? Ter uma opinião um dia, se alguém falar, já conheci e tal. Cheguei lá, corredor. Entrei no corredor por quem que eu passo? Pelo César Filho. Passei por ele. E eu conhecia o César Filho, da TV, do Globo de Ouro, Fantástico. De tudo, já conhecia. Muito bem. Passei, fui pra pista e tava ali, né, dançando um pouquinho na pista. E eu percebi que, de longe, ele tava olhando. Trocando olhar. Olhando. E eu falei, gente, o que é esse rapaz, né? Aí, eu sei que ele falou que ele, a princípio, não tinha reconhecido que era a menina da TV, que era a menina das revistas que ele tinha visto. Ele falou que em um momento bateu uma luz, assim, porque tinha muito fog, que bateu uma luz, que ele olhou e falou, meu Deus, ela é a menina, é da TV, é das revistas, tararara. E aí, logo na sequência, eu já tava também saindo e passando por ele ali novamente pra ir embora. Eu sei que ele cutucou a minha irmã e falou assim, você pode me apresentar a ela? Aí minha irmã olhou assim, né, e falou assim, claro. Aí veio, apresentou e falou assim, Elaine, não Eu tô preciso toda te… arrepiada. Ela falou assim, Elaine, não preciso te apresentar, né? César Filho. E ela, Elaine, minha irmã. Dá licença que eu só vou ali pagar a nossa comanda e já volto. Ela saiu, foi pagar a nossa comanda e deixou a gente ali. E aí, eu lembro que ele entrou assim, ele veio pro meu ouvido e falou assim, né, alto, aquele vozeirão dele maravilhoso. Ele falou assim, eu sabia que um dia eu ia te encontrar. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você fez na minissérie. Fiquei encantado com você. Tô vendo que você tá indo embora e que você está acompanhada. Ele não sabia quem que era o rapaz que tava junto, né? Era o motorista, mas ele não sabia quem que era. Aí ele falou, será que você pode me passar o seu telefone? E eu fiquei muito sem graça e eu não queria passar o telefone pra ele. Justamente porque você recebe muitas abordagens, sabe? De um, de outro, né? E eu não queria passar. Eu falei, não, vai ficar dando em cima, vai ficar sei lá o quê e tal. E meio que relutei um pouquinho na hora, até fiz assim. Ele falou, ele viu que eu fiquei assim, tipo… Eu não tinha, né, não tinha nenhum lugar pra anotar. E o César é tão inteligente, extremamente, que ele falou, pode falar o seu número que eu decoro. Aí eu olhei assim pra ele, tipo… Não. Falei, tá, eu vou falar, ele não vai decorar. Beleza. Falei pra ele uma vez o número, 552261. Aí ele, por favor,
você pode repetir mais uma vez? Eu, tá. Assim, né? 61. Se você perguntar pra ele hoje o número, ele sabe decor. Ele sabe direitinho o número que na época, eu e minha irmã, a gente dividia celular, que é aquele tipo tijolão, sabe? Era época de tijolão, época Antenona, de bip. Não era cada um tinha o seu não e tal. Aí, muito bem. Foi assim. Depois ele demorou 2 dias, assim, pra me ligar. Só que quando ele me ligou, eu já tava fazendo um trabalho no Nordeste, que eu ia ficar lá 2 meses. E aí, depois que eu voltei de 2 meses, que ele tinha o telefone que ele começou a até conversar com a minha mãe, né? Era aquele telefone de bina. Sei. Que você ligava e ele falava assim: não tem ninguém, não tem ninguém na casa nesse momento. Ligue para. Secretária eletrônica. Ligue para. E aí ele começou a conversar com a minha mãe, enfim. E aí eu lembro que quando eu retornei, a gente começou a se falar por telefone. Comentei com ele que eu amava o Fábio Júnior. E ele falou assim: nossa, vai ter um show do Fábio aqui, você quer ir? Eu falei: eu adoraria. Aí ele ligou pro Fábio, falou: Dom, Fábio, quero a melhor mesa embaixo de você, porque eu vou levar a menina da minha vida. A menina dos meus sonhos, que é pra casar e tal. Ai, que lindo! Aí ele arrumou a primeira mesa ali embaixo e aí foi. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos na época. Super jovem. 18, tanto é que aí depois a gente casou com 19 pra 20. Quando eu tinha 19 para 20 anos. E aí, de uma amizade, eu comecei a conhecer o coração do César, a pessoa dele. Não só a pessoa artística, que eu conhecia César Filho, mas sim o César como ser humano. E aí, fui me encantando por ele. Que é louco, linda. porque a Luma, minha filha, foi a mesma história. A princípio, ela também não queria. O noivo dela não queria saber. E ela foi conhecendo o coração da pessoa. E aí, ela se encantou. Se apaixonou. Não é só estereótipo, né? Não é só o visual. A gente vai conhecendo por dentro, né? Apesar que o César… Você tem ciúme do César Filho? Não. Porque ele é um gato, né, Elaine? Ele é lindo. É lindo. Sempre e o homem foi, mais né? cheiroso da TV brasileira, mesmo? né? Isso eu não sei, Segundo o Ratinho, pergunta pro Carlos. É o homem mais cheiroso que diz que ele sai nos corredores, todo mundo sabe. Que é o César que tá passando. Sempre gostou de perfume? Sempre gostou. E você não tem, assim, uns ciúmes, assim, de repente… não… Eu não tenho, sabe por quê? Assim como ele não tem de mim. Não tem? Não tem. Eu lembro que, tipo, um momento que ele poderia, né, ter ciúmes, quando eu fiz a dança dos famosos. Sim, e são exato. 14 danças, 3 meses de dança e tudo mais. E a gente sabe que se vier qualquer flerte de ambos os lados, né? Vamos supor, dele, estando com pessoas. Gente, ele trabalhava no Hoje em Dia com 3 mulheres lindas. Ana Hickman, Tiziane Pinheiro, Renata Alves, né? E eu poderia ter qualquer ciúme, nunca, zero. Mas por quê? Porque eu sei que se vier qualquer coisa, né? Do outro lado, para ele, eu sei que ele vai bloquear de cara. E ele não vai dar abertura. Sabe quem ele é. E eu, da mesma maneira, ele sabe que fazendo novela, beijando na boca, ou coisa assim tal, dançando, ele sabe que se vier qualquer algo fora, né, do nosso combinado, que eu também vou bloquear. Gente, e você assim tá aprendendo bastante, né? Tô. Ele tá quietinho. Porque ele não é de ficar muito quieto, mas acho que você tá aprendendo. Tô escutando. É muito bom, né? muito São bom. vários assuntos gerais, né? Que vai levando e vai ensinando as pessoas, né? Mais jovens. Né? Exatamente. Você nunca pensou em palestrar, assim? De fazer palestras, não só voltada pra parte mesmo da espiritual, que eu sei que você fala muito, né? Reúne grupos. Tem uns 2 anos, né, que as mulheres têm me chamado muito aqui para eventos. E eu tenho falado em muitos eventos de mulheres, de diferentes assuntos, inclusive. Então, já tem uns 2 anos que eu venho fazendo isso de uma maneira carinhosa mesmo, de alguma maneira para poder colaborar, ou, né, através dos meus aprendizados, de poder tocar na vida dessas pessoas. E eu venho, né, recebendo muitos pedidos das mulheres para que eu faça o meu evento. Então, é uma sementinha que tá sendo plantada ali, talvez, para um dia eu poder, de alguma maneira, contribuir, inspirar, colaborar, né, com assuntos diversos aí, com a minha experiência
de vida com outras mulheres. Então, quem sabe? Mas tem acho uma que outra vai dar certo. surpresa. Opa, então que já vem, pode que vem falar? no segundo semestre. Você já pode falar? Posso, porque já tá quentinho, assim. Eu e o César estamos escrevendo um livro para casais. Uau! Para casais. E a gente pretende lançar agora no segundo semestre. Vou comprar e quero ir na estreia. Olha só, são 25 anos de casado, então são 25 princípios para uma vida de sucesso no casal, para uma vida de um relacionamento verdadeiro. Que legal. E aí eu tô, toda noite podcast ali. com ele também. Hã? Faz um podcast voltado para casal. Vai ser Né? ótimo. Seria Vocês incrível. dois. Boa, Nossa, Rê. levando o casal, ou falando vocês dois. Nossa, genial. Eu quero muito fazer, talvez, eu com a Luma, sabe? Também falando de filhos, de relacionamento, mas com o Também. César é muito legal também. Nossa, vocês Tá vão lançada a ideia. arrasar. É. Porque é uma coisa verdadeira, né? sim. Não é só compor um cenário. E Você que vai é tão estar falando necessário hoje, né? muito. É o que a gente tava falando, a questão de relacionamentos sólidos, duradouros e verdadeiros. É isso. Eu acho que a internet, ela veio pra trazer coisas boas também. Sim. Às vezes você passa ali uma pessoa séria e olha uma dica de casal, É. de relacionamento. Você fala, gente, vou parar pra ler. Lê, segue, começa a ver os Exato. princípios, começa a te dar Exato. dicas, abre a mente, fala, poxa, não pensava assim. Então, acho que um Exato. podcast de casal, Sim. que tem uma vida como vocês têm, Aham. e assim, leva uma seriedade e também descontração, porque você é muito descontraída, né? A cor é só. Né? Porque é chato você ficar só ali vendo uma pessoa, sim. né? Isso também chama atenção e atrai pessoas, né? Que bom, sim. Isso é muito bom. Sim, sim. Olha, eu tô com muita pena de despedir de você. Ai, foi muito bom. Cadê a plateia falando? Delícia. E tem plateia aí. Mas não vai faltar oportunidade, né, pra gente dúvida, conversar mais. sem dúvida. E eu quero agradecer muito o seu tempo que você veio até aqui pra conversar com a gente. Obrigada né? pelo carinho. O Vinícius nunca ficou tão quieto, mas ele Aqui é muita Vinícius. informação. é pra muita gente informação. digerir e aprender também, né? E aprender. A Elaine Eu fala acho muito, que- né, Vinícius? Não, imagina. Fala qual é a próxima convidada, por favor, pra ser Não. mais calminha. Não, eu acho que ele Passa aprendeu longe bastante. disso. A gente vai absorvendo, né, as coisas boas, as experiências que as pessoas trazem pra gente aqui. Sim, sim. Vai ser um livro de experiência. Ah, Ai, obrigada. tanto é que vai lançar um livro. Tanto Vai lançar um vai livro. lançar um livro. Ô, Rê, e tem só mais uma coisinha que eu vou estar lançando no segundo semestre também, só pra gente adicionar aqui, que vai ser uma coleção by Elaine Michele. Então, de roupas, de moda. E que vem aí a coleção, na verdade, do verão, mas já tô escolhendo os tecidos, os modelos, Que vão ser legal. todos por assinatura da Elaine. Sucesso, Muito vai em ser breve vai sucesso. estar por aí. Que bom, Vou te mandar. parabéns. Empreendedora também, né? Ah, tamo lá, tamo Ai, indo, tamo que bom, indo também. parabéns. Gente, eu quero agradecer também o estúdio, o Porte Par, né, aqui, do nosso querido Celso. André Lemos, das canequinhas. Caricaturista. Eu tenho uma dificuldade para falar isso. Caricaturista. E a menina das canecas, que fazem as canecas para os nossos convidados e para a gente também. Incrível. E não Elaine, esquece. e não esquece, claro, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, mandar os comentários, mandar sugestões dos Curte o nossos vídeo também, convidados. segue nossa página lá no TikTok No TikTok, e no Instagram. @Pode Nossa Saúde. Isso aí. E eu agradeço muito a audiência de vocês toda quinta-feira às 20 horas. Eu quero agradecer essa querida Elaine. Ah, por estar com a gente. obrigada, Muito obrigada. bom. Que vocês continuem levando tantas informações para as pessoas que Obrigada. precisam. E a Obrigada gente pelo gosta. convite, pelo carinho. A gente agradece Foi um a prazer. O prazer foi E nosso. É a sucesso energia sempre. que bombou, gente. Beijo. Beijo.